Olá, meus queridos irmãos, bom dia. A Bíblia diz aqui no livro de Daniel, e eu vou resumir um pouco, porque acredito que todos conhecem a história de Daniel, que ficou na cova dos leões, e também de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ficaram na fornalha de fogo, né? São passagens conhecidas da Bíblia Sagrada. Mas antes disso, eu queria refletir em alguns minutos algo interessante com você. No capítulo 1, a Bíblia fala: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovem quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência e versado no conhecimento, e que tivessem habilidade, para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Ou seja, então ele separou, entre o povo de Israel alguns jovens cultos, alguns jovens assim com uma boa aparência física, uns jovens inteligentes, para viver no palácio, para que depois servisse ao rei, trabalhasse direto no palácio. E entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, que seria Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 7 fala assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar e a Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. E olha só que interessante, no versículo 5, o rei determinou a ração de cada dia, ou seja, a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. No versículo 8, mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Na sequência, diz que Daniel queria só água e legumes. O chefe do exército, a pessoa responsável por eles ali, ficou até com medo de obedecer ou de ceder ao pedido de Daniel, por questão de desobedecer o rei, que mandou dar do melhor para eles. Mas Daniel falou: não, olha, faz uma experiência, faça isso e não vai ter problema algum, não. Aí, no versículo 12, Daniel fala assim: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos dê legumes e água. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires. Proceda para com os teus servos. Ou seja, em outras palavras, o que ele quis dizer? Olha, por 10 dias me dá água e legumes. Eu não quero me contaminar com o manjar do rei. Aí o responsável falou assim: poxa, não, você vai ficar batido, vocês vão ficar fracos e o rei vai me trucidar, E eles disseram: não, então faz uma experiência por 10 dias, depois você nos coloca frente a frente com os demais que estão comendo do manjar do rei, e aí então você verifica quem é que está melhor, quem está mais saudável. E assim foi. Bom, em resumo, no fim do experimento foi então apresentado a todos os jovens, e Daniel com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam muito mais saudáveis, eles estavam perfeitamente saudáveis. E aí nós poderemos parar para pensar por quê, É a mesma coisa você pensar: poxa, se eu comer só batata, cenoura, enfim, mandioca e um monte de coisas, e tomar água, será que eu vou ficar mais saudável do que quem come picanha, quem come maminha, quem come carne de porco, quem come feijoada, quem come, e pode aí colocar todos os manjares que você quiser?
de antemão nós diríamos que não. Aquele que aproveita de tudo que a terra tem, vamos assim colocar, né, de todos os manjares, a tendência era estar, né, mais saudável, suco de frutas naturais, etc, etc, tomando um bom vinho, enfim. Só que a Bíblia diz que no fim das contas, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estavam melhores que os demais jovens. Isso, querido, nos leva a parar para pensar e ver que aquilo que vem de Deus para a tua vida, aquilo que é canalizado em Deus, sempre será melhor. Você pode falar, poxa, mas a terra é de Deus, então tudo que tinha na Babilônia é de Deus. Sim, mas houve um contexto espiritual nessa história. Não foi só um contexto físico. O contexto espiritual dessa passagem é justamente o quê? É mostrar para você que se você diz não aos manjares impostos pelo inimigo, aqui nós falávamos de Nabucodonosor como inimigo, né, de Daniel, Sadraque e Abednego, mas vamos falar que, espiritualmente falando, uma alusão ao maligno, aos manjares que o mundo te oferece, aos manjares que o diabo te oferece. É a mesma coisa, para você entender de uma forma simples. Você, por exemplo, é uma pessoa honesta, é uma pessoa digna, é uma pessoa de respeito, e de repente, queridos, vamos supor que o diabo ofereça para você um trabalho. Por que o diabo ofereça? Porque lá naquele trabalho você vai ser obrigado a obedecer às regras daquela empresa. E as regras daquela empresa te levam a sonegar impostos, te leva a mentir quanto à originalidade de alguns produtos. As regras daquela empresa te obrigam a enganar os fornecedores, a enganar os seus clientes. Então, quando esse tipo de situação acontece, isso é um manjar do inimigo. Isso é um manjar que você não deve aceitar. Mas vamos supor que dentro desse conceito, esse trabalho te pagasse hoje R$10.000 por mês, enquanto você ganha R$2.000 naquilo que você já faz de forma decente, de forma honesta, de forma digna. Então, você ganharia muitas vezes mais. Porém, você estaria o quê? A serviço e aceitando o manjar do inimigo. Entende o que é manjar? Na vida sentimental, vamos supor, você é uma mulher casada, um homem casado, então você tem a sua vida bacana, honesta, digna, fiel à sua esposa, fiel a seu marido, e de repente surge uma situação aonde você conhece uma pessoa, às vezes um amigo de faculdade, um amigo de trabalho, e essa pessoa é bem-sucedida, pode ser o patrão ou não, mas é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com recursos muito maiores do que o seu cônjuge tem, do que vocês têm. Então, essa pessoa, por exemplo, te oferece algo maior, a possibilidade de conhecer algo que você não teria condições de conhecer com o teu marido ou com a tua esposa, por ser uma coisa, de repente, de alto custo. Então essa pessoa começa a te envolver com papos, né? com palavras doces, né? De se ouvir, e de repente então você cede àquela tentação, e você sai com aquela pessoa, e você deixa de ser fiel ao seu companheiro, à sua companheira. Isso é aceitar os manjares do rei. Isso é aceitar os manjares do rei. Ou de repente você tem que mentir para prejudicar uma pessoa. Vamos supor que o seu patrão fale, olha, nós vamos ter uma audiência, eu quero que você seja testemunha, só que lá você vai dizer isso, isso e isso, e você sabe que tudo aquilo é mentira, mas o patrão fala para você, se você for lá, eu vou te dar uma premiação, ou eu vou te dar um valor em dinheiro, ou eu vou te dar um bem material, ou eu vou aumentar seu salário. Ou seja, isso é aceitar o manjar do rei. É justamente esse contexto espiritual que esta passagem nos submete.
Lá foi uma questão de alimentação, mas abrangendo espiritualmente é isso. Aquilo que o diabo te oferece pode, aos olhos humanos, parecer muito melhor, parecer muito mais saboroso, muito mais nutritivo, né? Porém, a consequência disso são danosas, as consequências são absolutamente destrutivas, por algumas razões. Primeiro, você vai ficar serviçal daquela pessoa a qual você serviu. Em que sentido? Se foi o seu patrão, você vai ficar eternamente ligado a essa pessoa, porque você tem algo que só você e ele sabe, né? É uma sujeira debaixo do tapete. Se foi uma traição, você está vinculado àquela pessoa, porque é uma sujeira que só vocês sabem, mas aconteceu, está ali debaixo do tapete. Então, isso é horrível. Agora, a maior consequência é que quando você assim o faz, quando você assim age, você se distancia de Deus. Você se distancia daquele que pode te dar muito mais do que isso, muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa. Então, às vezes, querido, aqueles R$ 2.000 por mês é muito mais prazeroso e vai render muito mais para você no dia a dia do que aqueles 10.000 proposto de forma desonesta. Então, aquele pouco aonde tem a bênção de Deus, aquele pouco aonde tem o agir de Deus, que você leva para casa honestamente, é muito melhor do que aqueles 10 que você leva, que aparentemente é muito superior, mas que as consequências deles certamente serão danosas, farão muitos estragos na tua vida, na tua casa, na tua família. Então, Daniel falou: olha, eu não quero me misturar, eu não quero comer do manjar do rei, me deixa comer apenas legumes e água. E o responsável disse: mas não posso fazer isso, você vai ficar fraco, você vai ficar debilitado, e aí o rei vai me castigar, o rei vai falar que eu não obedeci, eu não tenho esse direito, essa autonomia, ele me mata. E realmente ele morreria se acontecesse isso e o rei viesse a saber. Porém, a confiança que Daniel tinha em Deus era tão grande que ele falou: faz uma experiência, faz isso por 10 dias e depois nos ajunte, coloque-nos junto com os demais que vão comer os manjares do rei, e aí você faz uma avaliação. Se nós estivermos inferiores, mais fracos, debilitados, então nós vamos comer o manjar do rei. Mas faz essa experiência. E aí então foi feito, e no final, da experiência, a Bíblia diz que eles estavam tão bem quanto os demais jovens. Olha só no versículo 18: ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como os Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e eles permaneceram diante do rei. Olha que bacana. Por quê? No versículo 15 foi dito assim, ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comia a porção e o manjar do rei. Ou seja, no fim dos 10 dias, o resultado de água e legumes foi muito maior do que todas as delícias, as iguarias que foram apresentadas e que os demais comeram. Então, aquilo que você faz com Deus pode aparentemente parecer inferior, mas certamente é superior a qualquer outra coisa, seja em que âmbito for da sua vida, em que área for da tua vida, que você de repente receba propostas para ceder, para ir contra aquilo que as Escrituras dizem. Não aceite, porque os danos podem ser cruéis para você, os danos podem ser tão danosos, tão grandes, que você depois vai acabar se arrependendo. Então,
a Bíblia fala que aqueles homens começaram a trabalhar diretamente com o rei. Daniel mais tarde foi testado de novo, de outra forma agora, de uma outras circunstâncias, mas no fim da história você sabe, ele foi para a cova dos leões, os leões ficaram de bocas fechadas, eles saíram, as pessoas que inflamaram para que ele fosse lançado na cova dos leões acabaram perecendo. Então, queridos, você tem a escolha. Poxa, vale a pena ser fiel ao meu cônjuge? Eu estou perdendo um partidaço, eu estou perdendo uma maravilha de mulher, eu estou perdendo uma pessoa rica que está me oferecendo uma condição de vida maravilhosa. Fica com a tua companheira, fica com o teu companheiro e com Deus no relacionamento de vocês. Ah, mas eu tenho oportunidade na empresa de crescer, de ser alguém realmente realizado na vida, posso dar um conforto maravilhoso para minha família, eu tenho que fazer lá algumas coisas que o patrão pede, mas isso não tem nada a ver, é problema dele, é ele que está mandando. Não, é problema seu, você está executando, é problema seu também. Fala, não quero, prefiro ganhar meus R$2.000 por mês, honestamente, dignamente, do que os 10.000 sujos, do que os 10.000 com a consciência pesada. Faça isso, querido. Não engane, não minta, não trapace, não faça nada disso para ter um benefício próprio, porque na realidade o que importa mesmo é um bocado com paz, um bocado com tranquilidade, encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Isso é que vale, isso é na verdade o que vale. Essa é a nossa porção aqui nessa terra. A bênção de Deus é prioridade, não é negociável, não é de forma alguma desprezível, de forma alguma descartada. Ela tem que ser atada ao nosso pescoço e jamais saia daqui. Ela tem que estar em nosso coração, que jamais tem espaço para ser dividida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.